falar sobre, para escrever sobre monkeypox e gestação. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que a gente escreveu baseado no que tem de literatura. Temos muito pouca experiência com gestantes na literatura, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? São poucos casos relatados, e tudo que a gente fala hoje, a gente no grupo tem por costume dizer, pode ser que da semana que vem seja diferente, ou daqui a um mês seja diferente, tá? Porque é um conhecimento que a gente está construindo, que a gente não tem certeza, tá? Então, esse é a primeira ressalva, que eu acho que não tem verdades absolutas. Então, as recomendações, o que a gente vai trazer aqui, são propostas para esse momento. Então, o monkeypox, infelizmente, eu não trouxe o slide disso, então eu vou falar aqui com esse meu primeiro slide. Então, assim, o monkeypox é um vírus da mesma família da varíola, né? A antiga varíola extinta aí, declarada extinta em 1980, né, no mundo, tá? Esse vírus é um vírus DNA vírus, então isso já traz para a gente, né? Eu acho que o doutor Boulos deve já ter falado essa parte com vocês, uma certa tranquilidade, porque a velocidade de mutação de um vírus DNA é diferente de um RNA vírus, como é o caso do SARS-CoV. Esse vírus foi descoberto pela primeira vez em 1958, né? E, por ocasião, foi isolado num primata, né? Num macaco, daí o nome monkeypox. O primeiro caso descrito em humanos foi em 1970. Então, a despeito do nome monkeypox, o vetor é uma zoonose, é um vírus de transmissão animal-homem, né? Pulou do meio silvestre para o homem, mas o reservatório natural desse vírus, na verdade, são roedores da Ásia, tá? Enfim, o primeiro caso descrito foi em 1970 e teve um surto, principalmente na África Ocidental e na República Democrática do Congo, onde esse vírus teve casos iniciais aí na década de 70 e depois esse vírus ficou endêmico nesses lugares. Você está passando os slides? Não, eu ainda não estou bom. passando os slides, porque conforme eu expliquei, a Rosana me avisou agora há pouco, eu não consegui juntar os slides nessa aula que eu tenho de gestantes, tá? Bom, eu não estou passando, só estou falando, desculpe, tá? Só para vocês terem uma ideia, antes de eu falar da gestante. E aí, passa que, então, é um vírus de endêmico nesses lugares, na África, e é um vírus, então, que não tinha, teve alguns casos autóctones fora da África em 1960, mas a gente não tinha registrado ainda essa quantidade de casos. Se não me engano, a gente já vai em quase 3 mil no Brasil, né, que iniciou lá em Portugal e Espanha, depois na Inglaterra, a gente não tinha ainda registrado essa quantidade. O que fez agora, no final de julho, então, a OMS decretar estado de emergência e atenção. Bom, o primeiro caso de gestante detectado fora da África, agora foi nos Estados Unidos, dia 24, 25 de julho, e depois disso, nós fomos contatados porque aí a gente sabia que era uma questão de tempo para ter aqui no Brasil. E agora, no início de agosto, foram registrados os 2 primeiros casos aqui no estado de São Paulo, né, do vírus em gestantes. Bom, o que se sabe do vírus em gestante? Tá? Muito pouco. Tá? Então, tem esses 2 casos aqui no Brasil, agora, que a gente está acompanhando para ver desfecho, tem um caso nos Estados Unidos, mas o que se tinha antes em literatura eram esses 4 casos descritos de 2007 a 2011 no Congo, que 2 delas tiveram um quadro moderado para grave, com várias lesões, as 2 no primeiro trimestre e as 2 evoluíram com abortamento. Nós temos um caso nesses 4 casos descritos também no Congo, uma gestante com 18 semanas, quadro moderado a grave, né? E que acabou
culminando com óbito fetal e com sinais claros de transmissão vertical. Por quê? Confirmação virológica no feto, histológica e sorológica de transmissão vertical e lesões típicas de que há então, acometimento fetal com, principalmente aqui, ó, hidropsia e patomegalia. Então, sim, configurando uma possível transmissão transplacentária. E aí o caso lá do Congo, que foi mais leve, com 14 semanas, ao que tudo indica, tem então uma relação com gravidade, número de lesões, ou seja, a carga viral. Essa gestante sarou do quadro de 16 lesões com 14 semanas e acabou tendo um parto a termo de um recém-nascido saudável. Tá? Então, isso chama atenção, né? Essa provável transmissão placentária e um desfecho bem desfavorável em primeiro trimestre, quando a gente está associado a número de lesões maiores. Um outro caso descrito no Zaire, em 1983, foi uma infecção suspeita com 24 semanas, o parto foi com 30 semanas e o recém-nascido nasceu com Rush compatível com a varíola do macaco. Só que esse bebê ele sobreviveu ao parto, mas é uma região extremamente empobrecida, ele acabou tendo um óbito com 6 semanas por desnutrição. Bom, então aqui é o resumo desses casos que eu falei para vocês, tá? Esse do Zaire, a gente não tem relação da gravidade, porque a gente tem um critério de gravidade em números de lesões, como eu vou dizer, então não tem avaliado na descrição desse caso o número de lesões, mas sim, o recém-nascido nasceu, né? 6 semanas depois, mais ou menos, da infecção e morreu de outras causas. E os 4 casos do Zaire que eu falei, com desfecho bem desfavorável, à exceção do que tinha menor número de lesões, que é esse que teve com 14 semanas e acabou nascendo a termo. Bom, o CDC fala que, né, nesse caso aí, o parecer que ele deu após o caso, no pronunciamento oficial após esse caso relatado nos Estados Unidos, que não teve repercussão fetal, sem repercussão materna, que foi um quadro leve, né? Mas aí eu queria fazer um paralelo, isso daqui não é varíola do macaco, isso daqui, na verdade, é varíola, tá? Uma corte, né, uma meta, assim, vários trabalhos que relataram números de óbitos, de desfechos fatais do caso da antiga varíola, e a nossa experiência, né, histórica com a varíola é que, sim, ela era de maior mortalidade materna. Então, 22, quase 23% no primeiro trimestre, 30% no segundo trimestre, chegando a 40% no terceiro trimestre. Então, essa é a experiência que a gente tem historicamente com a varíola. Então, como pouco se sabe a respeito disso, né? Pouco se sabe a respeito disso, e por tão poucos casos descritos, e com a experiência pregressa da varíola, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gestante, juntamente com imunossuprimidos, em especial as pessoas com HIV, e HIV não, né? A AIDS doença, e as crianças, tá? O OMS fala 12 anos, nosso Ministério da Saúde fica com CDC em 8 anos, então crianças abaixo de 8 anos, imunossuprimidos e gestantes são grupo de risco e são considerados grupos de risco para essa doença. Então, quando a gente pega a classificação de gravidade da doença pela OMS, ele classifica em número de lesões, principalmente. Então, há uma doença leve quando tem até 25 lesões, uma doença moderada quando tem 25 a 99 lesões, uma doença grave entre 100 e 250 lesões de pele e crítica com mais de 250 lesões de pele. Mas a gente quer chamar a atenção que tem outros critérios clínicos de deterioração clínica sistêmica, além de número de lesões, que a gente deve levar em consideração quando a gente está manejando uma gestante, principalmente, que é grupo de risco. Então, febre persistente por mais de 7 dias, linfoadenomegalia cervical, vômitos persistentes, desidratação, dor retroocular,
né? Essa dor retroauricular parece ser bastante importante, assim como vômitos, insuficiência respiratória, evoluindo até para quadros mais graves, como confusão, sepsis e hepatomegalia. Então, quando você tem qualquer um desses sinais, tá? Independente do número de lesões, a gente também deve considerar a internação dessa gestante. E que a gente recomenda, né? Se uma gestante teve uma exposição assintomática, a gente vai testar, né? E o padrão ouro do teste é o QPCR em suave de orofaringe, né? Considerar teste em sangue, urina ou fluido vaginal. Muito importante, né? Que eu não estava aqui com o slide de transmissão, queria deixar claro para vocês que a transmissão do vírus é possível animal ou homem por mordeduras, arranhões, ou até a ingesta da carne desses animais contaminados mal cozida. É possível a transmissão homem-homem, principalmente pelo contato direto de pele, mucosa, 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 então o contato com as lesões. E um pouco diferente da antiga varíola, o paciente só deixa de estar transmitindo a doença quando ele tem a reepitelização, ele tem uma pele nova por baixo das crostas. Na fase das crostas, a gente ainda tem uma alta carga viral, tá? Então, essa transmissão é a mais importante. Foi identificado em fluido vaginal e principalmente em sêmen a presença do vírus persistentemente depois da cura das lesões. Então, também a forma de contato sexual, não só por contato de lesões em mucosa, mas também pelo fluido seminal ou fluido vaginal é possível, já tem descrição, fato que recomenda-se que durante lesões ativas a mulher não tenha relação sexual e de qualquer tipo, oral, anal, vaginal, e que na pós a cura o casal mantenha relações com preservativos por até 12 semanas após a cura. Então, na exposição que a paciente não teve contato sabidamente com alguém e não está desenvolvendo sintoma. Então, a gente vai testar em swab de orofaringe e considerar coletar nesses outros lugares. Se ela tem teste positivo, mas está sem sintomas, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai isolar domiciliar por 21 dias e fazer telemonitoramento. Tem que ligar para essa paciente para acompanhar aqueles sinais de gravidade que eu falei e ver se não vai surgir lesões. Se ela não tem monkeypox, o teste, o QPCR deu negativo, mas ela está sintomática, tem lesões típicas, tá? Ela tem lesões típicas, você testa, deu negativo o teste, mantém lesões, você pode até retestar, e você só deixa sair do isolamento se teste negativo, fazendo telemonitoramento. E aí, que casos nós vamos hospitalizar? No paciente não gestante, se hospitaliza com mais de 100 lesões, tá? Porém, na gestante, por toda essa gravidade e o não conhecimento do desfecho fetal, principalmente naquelas gestantes que estão aí em viabilidade fetal, a gente expôs na nota técnica que recomenda internação nos casos moderados para cima, ou seja, mais que 25 lesões, a paciente deve ser internada. E o feto, como que eu vou avaliar? No primeiro trimestre não tem muito que a gente possa fazer, é só avaliar vitalidade, viabilidade, se está vivo ou não. No segundo trimestre, nos quadros moderados, graves e críticos que vão estar internados, eu vou acompanhar de perto a vitalidade fetal, com ultrassom, datação, etc. e tal. Terceiro trimestre, eu vou associar o estudo do fluxo placentário com dopplervelocimetria, perfil biofísico. E nos casos graves e críticos, uma monitorização com a cardiotocografia, até diária, por a gente não saber direito o que fazer, é recomendado. Após resolução da infecção, o risco fetal ele passa, então é um risco mais baixo. Então, a gente recomenda acompanhamento de crescimento e vitalidade a cada 4 semanas. Não está em nenhum dos artigos que lemos, nenhum tipo de recomendação que haja um benefício para o binômio, para a mãe ou para o feto, de fazer a aminocentese para pesquisa do vírus. Então, a exceção de fazer pesquisa, não tem indicação de fazer a aminocentese. Em relação ao parto,
não é indicado antecipar o parto, tá? Isso não tem evidência, são poucos casos, mas já ficou claro que se sarar e diminuir carga viral, uma chance maior de ficar tudo bem. Os casos graves, a gente considera o parto de acordo com a idade gestacional. Se for resolver em prematuros, abaixo de 34 semanas, considere corticoide e sulfato de magnésio para neuroproteção, corticoide para maturação pulmonar. A via de parto, gente, não tem que ser individualizada, de acordo com a indicação obstétrica. Porém, naquelas pacientes que têm, sabidamente, lesões ativas, a gente recomenda o parto cesáreo por a gente não saber o que acontece com o concepto. Podemos e devemos garantir a presença do acompanhante saudável, tá? Mediante o uso de EPI. E que EPI é esse? Tem-se dúvida de transmissão em aerossóis também, então, por sim, pelo não, máscara, aventais e paramentação para esse acompanhante poder estar junto sem risco para ele. O clampeamento tardio do cordão umbilical pode ser mantido e deve sem nenhum prejuízo para o feto. Desaconselhamos o contato pele a pele enquanto lesões ativas, somente após cicatrização completa das lesões. O exame macroscópico do RN, se possível, coleta de suave de orofaringe de lesões, se assim tiverem, é importante. E, a exemplo de outras doenças virais, a gente recomenda que se higienize o recém-nascido logo após o parto. O recém-nascido deve ser isolado dos pais, ou mãe ou pai, que esteja positivo. Então, recém-nascido negativo, pai positivo, não há alojamento conjunto. Se não for possível isolar, como é que nós vamos manter essa mãe com esse recém-nascido? O recém-nascido vai estar vestido ou envolto por um lençol cobertor e troca a cada contato com a mãe. Também existe a dúvida de fômites, do vírus ficar impregnado em tecidos e na hora que você chacoalha esses tecidos, você produzir, dispersar aerosóis que entrariam pelas mucosas. A mãe vai ter que estar de máscara cirúrgica bem ajustada por essa dúvida de transmissão aerossóis e gotículas, usar luva, avental, cobrir a área do pescoço para baixo e que possa esconder as lesões de pele. É assim que a gente vai recomendar. Se não puder isolar mãe de recém-nascido, é assim que a gente vai recomendar o contato. Se o recém-nascido, por outra sorte, for também positivo, nascer com lesões ativas e for confirmado positivo, então esse tipo de cuidado não é mais necessário, porque já houve a contaminação. A Organização Mundial de Saúde se posiciona contra a amamentação até a cicatrização completa das lesões, tá? Lembra que eu falei que só quando tem uma pele nova é que deixa de transmitir. Não inibir a... Oi? Alguém chamou? Desculpe. Não inibir a lactação para a gente permitir que essa mãe faça a relactação posterior, tá? E ainda, em países pobres, em onde a gente tem que pesar benefício e riscos, né, de suspender a amamentação, porque em alguns lugares mais pobres, se a gente suspender a amamentação, pode acontecer o que aconteceu com aquele recém-nascido no Zaire. Vocês vejam que a criança morreu de fome, né, de inanição. Então, isso é uma coisa para se considerar. Mas, assim, essas recomendações estão na OMS, são reafirmadas no CDC, né? Doutora Fernanda. Alguém está pedindo... Doutora Fernanda? Oi? Oi, a Thalita aqui do Einstein. Se ele for positivo, então, ele pode ficar com a mãe e pode amamentar, então? Se Ou sim, não? se nascer com as lesões e for positivo, não tem o porquê o isolamento, tá? Porque, inclusive, assim... a amamentação. Porque daí já foi, Tá. né? Aí eu acho que a amamentação pode ser até um ganho, né? De ajudar aí nos anticorpos, que provavelmente deve ter anticorpo que passe, né? Então, todo esse esforço de evitar o contato pele a pele e tudo mais é para a gente garantir que a criança não se infecte, né? Mas aí, enfim, se você sabidamente nasceu e já tem o rush, já tem os sinais, você colhe, confirmou, aí não tem esses cuidados todos, né? Tá legal, obrigada. Nada.
Eu só vou tirar aqui, que alguém pediu o controle da tela, não sei. Tá passando para vocês os slides, né? Tá, sim. Tá, Tá então, passando, Fê, tá sim. tá bom. É que alguém pediu o controle remoto da tela, eu não entendi, eu achei que eu estava travada. Então, tá bom, vamos continuar. Aí, gente, por fim, tá? Recomendações finais para essa nossa gestante, tá? Máscaras. Nós não vamos nos livrar delas nunca mais. E principalmente em locais com indivíduos potencialmente contaminados. Tá? Orientar nossas gestantes para atentar para a parceria sexual. Olha para os genitais do parceiro sexual. Tem lesão? Evite relação sexual até a cura. E usa preservativo depois, que nem a gente já falou, tá? Num trabalho lá na República do Congo, de 32 sêmens de pacientes masculinos analisados, 29 tinha positividade do vírus, DNA do vírus no sêmen, por mais de 6 semanas da cura, tá? Orientar essa gestante no surgimento de qualquer sintoma, procurar assistência. E como nós temos essa dúvida da transmissão por aerossóis, tá? Que ainda não está tão bem estabelecida, é melhor, na dúvida, a gente manter o distanciamento. E esse distanciamento que a gente recomenda nessa nota técnica do Ministério é de isso tem muita discussão, nós decidimos que a grávida deve manter o distanciamento de 1,8 metros, tá? Pelo risco de contaminação com aerossóis. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, então esse é o grupo de pessoas, né, o grupo de trabalho que escreveu esse documento meio nas carreiras, tá? Eu peço desculpas porque a professora Rosana teve um imprevisto, esses slides que falam de transmissão eu os tenho, mas não deu tempo de eu montá-los aqui, que eu entrei aqui de última hora, tá? Não, não tem, acho que não tem que pedir desculpa, não. A gente agradece você estar aqui com a gente, porque o seu conhecimento é o mesmo que a doutora Rosana, e agradecer demais, dizer que nós chegamos aí a 300 participantes, 300 pontos, não? Tem ponto que tem mais de um participante, o meu é um exemplo, e abrir agora para as pessoas que tiverem dúvidas. Por favor, fiquem à vontade para trazer as perguntas para a professora Fernanda. Oi, doutora. A gente pode perguntar aqui ou escreve no chat? Pode perguntar, se você tiver microfone, né, Fê? Então, tá Isso. Bom. Doutora, eu sou Juliana, sou aqui do São Luís. Eu queria saber em relação à amamentação mesmo, né? A colega perguntou sobre quando o bebê é positivo, e nesses casos a gente orienta a ordenha e pasteurização do leite, ou não é indicado a pasteurização do leite para a alimentação desse bebê? Então, né, Ju, tem algumas questões que, assim, não tem muito consenso nisso. Nós discutimos isso longamente por uma tarde inteira, tá? Então, assim, quando a gente pensa em pasteurização do leite, já fica claro que para a segurança do equipamento, por exemplo, a paciente não pode ter chagas, que você não garante a segurança do equipamento que pasteuriza depois, você não pode ter, né? A gente tem uma série de restrições que todo mundo aqui, quem enfermeiro obstétrico, pediátrico, sabe que tem as restrições. Então, por a gente não ter essa experiência, e não sabe, porque assim, não pode ter citomegalo, não pode ter HIV, não pode ter chagas, né? A gente não sabe se não pode ter hepatite. Então, todas essas são restrições para pasteurizar, não pela segurança do leite que sairá pasteurizado, mas pela segurança do equipamento que você usa para pasteurizar, né? Então, por conta disso, a gente acha que não recomenda você, assim, ó, tem duas situações. Feto positivo, deixa amamentar. Feto negativo, a gente tem orientado ordenhar a mama e desprezar, justamente para permitir a relactação depois que ela sarar, né? Depois que ela curar, tá? Agora, nada impede, por exemplo, desse recém-nascido de mãe acometida, principalmente se ele for prematuro, dele receber leite de banco de leite humano pasteurizado heterólogo,
né? Então, isso é uma coisa que a gente pode considerar, né? Agora, essa mãe coletar e guardar esse leite, mesmo que seja para o filho dela, a gente não garante os processos de pasteurização. Foi isso que a gente chegou de consenso no grupo. Ah, perfeito, doutora. É que hoje em dia é tão difícil, né? A gente entrar com fórmula para o bebê. Nós, profissionais de saúde, a gente entende, né, as indicações, mas as mães são bem resistentes em relação a isso, né? Mas ótimo que a gente tem um respaldo, assim, né, científico para nos apoiar. Obrigada, doutora. Nada, imagina. Doutora Fernanda? Sim. Meu nome é Régia. Olá, Régia. Sou médica de controle de infecção. Eu queria saber se vocês estão conseguindo fazer a coleta de swab quando a gestante é assintomática, porém é contactante de um caso comprovado ou provável. Porque isso é uma indicação do Ministério, né? Vocês têm conseguido enviar esse exame? Já tiveram experiência em algum caso? Olha, então, eu sou um dos lugares, né? A Adriana sabe que a gente acaba sendo referência, mas nós não tivemos esse caso atendido ainda. Os 2 casos que a gente teve de gestante positiva, acho que a Adriana pode falar um pouco melhor para a gente sobre isso, foi em Guarulhos e em Campinas, né, Adri? E teve uma agora na cidade de São Paulo. Mas sim, a recomendação é essa, e orientar essas mulheres a procurar o serviço pertinente. Eu acho que não terá dificuldade nenhuma de coletar o exame, a exemplo do que a gente está fazendo no HC. A gente teve uma larga experiência em coletar de pacientes masculinos que chegaram lá, né, pela EMI. Então, isso já tem os canais, a rede de laboratórios, inicialmente só tinha o Adolfo Lutz, agora a gente já tem vários no estado, não é isso, Adri? Você me corrige se eu estiver errada, mas é tipo assim, em 2 semanas já se montou uma rede considerável de laboratórios que acolhem essas amostras no estado. É isso mesmo, o Estado se mobilizou, montou um grupo gestor dentro da Secretaria, e eles estão formando uma rede onde os casos que vierem evoluir para gravidade serão atendidos na instituição de alto risco. Então, tem toda uma mobilização, e isso foram 2 casos, e na RAS 3, que é Alto Tietê, que foi em Guarulhos, e uma em Campinas. E aí a dificuldade, inclusive, de uma das gestantes de fazer adesão às medidas de orientação para controle aí dos agravos. Adriana, então o IAL está recebendo esse swab de orofaringe nesse caso, da indicação? Não, essa resposta, Juliana, essa resposta eu não tenho, mas eu posso, até o término da aula, eu posso conseguir para vocês, tá bom? Ai, obrigada. Eu agradeço, obrigada. Que é essa a nossa dúvida, se, né, no caso de uma gestante assintomática, a gente consegue enviar para o sistema público, né, para Adolfo Lutz, por exemplo, um swab de orofaringe de uma pessoa assintomática, se isso tem um fluxo realmente já estabelecido. Para gestante, é recomendação da nota técnica, então imagino que a gente tenha que se adequar. Nos casos que houve suspeita, foi colhido, né, Adriana, e foi feito o diagnóstico. Isso, exatamente. E a orientação é exatamente a que a doutora Fernanda trouxe, que é a análise do qPCR para poder fazer assistência aí adequada. Eu queria só fazer um pequeno parênteses que também não estava na minha aula, porque a nossa aula foi dividida em 4 lá na Febrasgo, então eu estou falando que está faltando nos meus slides, tá? Não tem tratamento, né, minha gente? Tratamento é suporte, principalmente é tratamento antiálgico por causa das lesões que são dolorosas, tá? Então, e os analgésicos que podem em gestante, né? Paracetamol em primeiro lugar e dipirona, tá? Uma hidratação maior e, principalmente, a internação da gestante é mais para a gente acompanhar também a gravidade fetal, né? E acompanhar a vitalidade fetal. Outros tratamentos, os antivirais, a imunoglobulina, a gente não tem estudo de segurança em gestante, então, por hora, não é recomendado, tá? Em relação a vacinas do vírus, já tem 2 no mercado, a vacina do vírus não tem nenhuma no Brasil ainda. O Ministério está importando 98 mil doses da vacina não replicante. Por tudo que a gente estudou
de vacinas e da descrição do mundo, não teria uma contraindicação a vacinar gestantes. Mas, em especial, as pessoas que são indicadas de vacinar as pessoas de risco, tipo, que trabalham em laboratório com amostras e contactantes de laboratórios. Então, por enquanto, a gente está com essa orientação, ainda não tem teste em gestante da vacina do vírus não replicante, e temos que ver se vamos evoluir para isso. Não temos uma situação de emergência que recomende, e eu acho que essas medidas de afastamento é um vírus com uma taxa de transmissibilidade menor do que a Covid, e eu acredito que se a gente orientar, vai ficar muito mais fácil de controlar. A exemplo do que está acontecendo, são 2 casos, 3, um terceiro suspeito em todos esses, né, mais de um mês praticamente de caso, desde o primeiro caso aqui. Eu acho que essa é uma parte. Depois estão pedindo os slides, eu posso até incrementar a minha aula com os slides que estão faltando, eu mando um PDF para vocês, tá, Adriana? Tá bom, e aí eu encaminho com o link da aula. Tem uma pergunta da Patrícia, eu acho que é a segunda pergunta dela, eu não consegui olhar a primeira. Patrícia, UBS, menininhos, eu acho. Após a cura da mãe, quando ela pode voltar a amamentar, no caso da criança não ter positivado? Fê, você fechou seu microfone. A gente recomenda que é a hora que tem a cura das lesões, tá? Porque embora a gente veja, gente, ó, nos trabalhos que tem literatura, que são esses do Congo e lá do Zaire e tudo mais, viram já DNA do vírus até na fase pré-lesões, porque a paciente tem de 3 a 16 dias de período de incubação, daí ela tem de 1 a 5 dias de período prodrômico com febre, como se fosse uma gripe, para daí ter a primeira lesão. E as lesões são de 21 até 28 dias, tá? Quando tem a cicatrização completa das lesões, ou seja, tem pele e sangue em todas, lembrar que inicialmente a gente achava que as lesões eram síncronas, hoje a gente já sabe por observação que elas são pleomórficas, então tem lesão acontecendo, cicatrizando e outras começando. Então, é quando cicatriza a última que essa mulher deixou de ter uma chance de transmitir maior, tá? Não tem trabalho, por ser muito poucas gestantes, de prevalência do vírus em leite, tá? Mas eu acredito que, pensando na lógica de biossegurança, se essa mulher já se curou, ela também tem anticorpos, então que mesmo que ela tenha ainda mesmo a gente não sabendo da transmissão pela amamentação, tem benefício dela transmitir anticorpos para esse recém-nascido, né? Então, o que a gente acordou de pôr no documento é que na hora que você tiver cura da última lesão, essa mulher pode voltar ao contato com a criança, incluindo a amamentação. Doutora Fernanda, tem outra pergunta aqui, eu acho que é Leica que ela chama. Boa tarde, doutora Fernanda, em relação à amamentação de mãe positiva e RN negativo, não amamentar até a cura da mãe. Minha dúvida foi realizado algum teste no leite materno para saber se há a presença do vírus, como no sêmen? Eu acho que eu já respondi nessa minha digressão aí que eu fiz na pergunta anterior, né? Não temos esse dado. Mas também calculamos que, a exemplo de todas as outras doenças, você tem passagem de anticorpo do tipo IgG no leite, então que vale a pena a gente amamentar. Obrigada, doutora Fernanda, desculpe pela repetir a pergunta. Temos 2 mãos levantadas. VE, da Secretaria de Sorocaba, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu trabalho aqui na Vigilância Municipal. Considerando que agora a gente está no começo ainda do número de casos, né, e a gente tem alguma dificuldade em relação à determinação de casos suspeitos, né, as lesões, assim, a gente tem recebido em torno de 50% de suspeitas, né, descartadas, né, as pessoas têm dificuldade em identificar a lesão.
Então, no caso de uma gestante, uma parturiente, que tem uma lesão suspeita, mas sem vínculo epidemiológico, valeria a pena liberar o aleitamento mediante assinatura de termo de consentimento? Eu acho que isso é bem difícil da gente estabelecer como regra, tá? Precisa ver, eu estava levando 2 dias, né, o resultado do teste, eu não sei agora qual que é o tempo médio, não sei se as meninas da secretaria podem me ajudar com isso, tá? Mas eu acho que, como é um teste PCR, teoricamente, se você tiver vazão de laboratório, você consegue de um dia para o outro, eu acho que vale a pena coletar o swab da lesão, e aí você atrasa a amamentação em 1 dia, por exemplo, 2, tá? Essa é a minha opinião pessoal, isso não foi uma coisa que a gente propriamente tenha discutido no grupo, mas é uma dúvida que eu levo para eles depois. Tá bom, obrigada. Nada. Doutora Fernanda, Daniela Maier, a doença gera imunidade por quanto tempo? Olha, a gente tem aqui, não sabemos também, né, gente? Mas vamos fazer um paralelo da doença que a gente conhece, que é varíola, tá? As pessoas que nasceram antes de 1973 no Brasil e que foram vacinadas, os estudos mostram que a vacina da varíola confere uma imunidade cruzada para a varíola do macaco em 85%. Então, é uma vacina que a gente fez anticorpo lá atrás. Por isso que foi uma doença, é um vírus muito parecido, com um comportamento inclusive mais benigno, ao que tudo indica, do que o da varíola propriamente. Então, essa resposta eu não tenho, eu posso falar para você por achismo mesmo, e fazendo uma comparação, uma inferência do que a gente tem. A imunidade da vacinação da varíola lá atrás, ela é bem duradoura. Então, eu imagino que na doença ela deva ser também duradoura. Tinha uma mão levantada, identificação iPhone. Você ainda vai fazer a pergunta? Aqui, colocaram no chat. Para os profissionais que atuam diretamente no pronto-socorro da ginecologia, seria interessante já o uso de avental para todos os atendimentos? Eu acho temerário a gente recomendar isso, né? Porque a gente atende de luva, por exemplo, quando vai fazer um exame, né? Um exame ginecológico. E se o paciente tem lesões, gente, é lesão macro, não é uma coisa escondida, né? Vocês viram lá que eu pus um exemplinho de uma foto. Aí você já vai, se a queixa do paciente é lesões de pele, aí sim você se paramenta. Agora, eu acho que a gente não vai poder abandonar o uso de máscara cirúrgica por algum tempo, né? Então, já está recomendado que os atendimentos em hospital, consultórios médicos, mesmo ambulatoriais, sejam feitos com máscara. Eu acho que isso vai ter que continuar, tá? Em relação ao contágio por tocar na paciente, você tem que ter uma lesão na pele que você tocou para você. Então, você tem que ter um corte na pele, não é uma coisa que você pega. Então, se você teve um contato incidental, lava a mão, higieniza, as higienizações comuns, lavar com água e sabão, álcool, são o suficiente. Então, para você realmente contrair, você tem que ter, levar aí essa mão contaminada a mucosas ou ter um corte, né, uma perda de contiguidade da pele que você examinou. Mas eu acho sim que não dá, a gente tem visto as pessoas perderem um pouco a prática do uso de máscara, quem está atendendo, porque afinal de contas já são 2 anos, está todo mundo de saco cheio, mas eu acho que assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que reforçar nos serviços de saúde é isso, temos que voltar a usar as máscaras, tá? Rigorosamente. Agora, vai atender um caso suspeito mesmo, gente, aí, os casos confirmados, aí sim, né, paramenta tudo, N95 e tudo mais. Tem uma pergunta do Rogério, em relação ao atestado médico para justificar afastamento ao trabalho, todas deverão entrar no INSS, já que a orientação é afastamento de 21 dias, passando o tempo que as empresas costumam aceitar, que é de 15 dias. Você tem essa... Então, gente, mas assim, vou dizer para vocês que é o contrário, talvez tenha que ampliar a licença para 28, tá? O que a gente tem falado
é que assim, não teve um jeito, a gente não vai liberar, médico não pode liberar de sã consciência para a volta do convívio social antes de cura completa das lesões. E não é 21 dias, 21 dias é o tempo mínimo para aparecerem lesões, né? Desde o contato até lesões, não apareceu em 21 dias. 21 dias é o período de quarentena, mas pode ser que leve 28 ou até um pouco mais de dias para a cicatrização completa das lesões. E aí nosso papel é afastar a gestante ou o paciente, tá? Gestante com certeza, né? Eu acho que não temos muita dificuldade em fazer isso. Outros pacientes, eu acho que é afastar. É uma das coisas que em outros países adotaram, mas não é a nossa recomendação para gestantes, é assim, não tem jeito, o paciente tem que sair na rua. Ele tem que cobrir completamente as lesões e não ter contato, não deixar suas lesões expostas, tá? Para diminuir o risco de contágio de outros pacientes, tá? Mas não, essa não é a recomendação desse grupo, da nota técnica. A recomendação é que gestante seja afastada por 21 dias ou até a cura total das lesões e que ela seja monitorada por telemedicina. Não basta só afastá-la. Eu acho que essa questão em relação às condições de empresa, Rogério, a gente pode ficar devendo essa complementação da resposta para você, seguir as orientações do afastamento e a gente se compromete a encaminhar junto com o link da aula. Porque para nós, do Estado, tem aí uma propositura, como eles fizeram no Covid, né, em relação ao afastamento, mas eu trago isso oficialmente para vocês, junto com o link da aula, pode ser? A Flávia perguntou como estão essas duas gestantes positivas. Flávia, a solicitação foi que a qualquer alteração que tivesse no estado dessas duas positivas, os GVS entrassem em contato, porque elas estão em monitoramento domiciliar, então a gente não tem nada de agravamento por hora dessas duas gestantes. Doutora, enfermeira Juliana Seabra, doutora, após o diagnóstico confirmado, você tem mantido precauções de aerossol e contato? A recomendação em ambiente de hospitalar após e também domiciliar é a mesma recomendação do COVID, aerossol e contato, tá, gente? Porque como tem essa dúvida da transmissão aerossol, contato com certeza, mas aerossol ainda está em estudo, como se diz lá, né? Na dúvida, pro réu, né? Na dúvida a gente faz, tá? Então, e quando você fala para ela se isolar em casa, é a mesma coisa, ela tem que se manter à parte, com pelo menos um distanciamento de 1,8 metros das outras pessoas da casa, né? Porque os objetos pessoais, roupas de cama, tem que ser tratados à parte, tem que tomar um cuidado por não chacoalhar, né, essas roupas de cama. O vírus tem descrição de sobreviver em superfícies de 1 até 51 dias, não, 1 até 56 dias, a depender de condições de temperatura e umidade. Então, não é uma coisa para a gente brincar. Então, tem a dúvida no aerossol e no fômitos, então a gente tem que ter cuidado também com as coisas e com as roupas pessoais dos doentes, tá? Graciele dos Santos, em caso de gestantes da área da saúde, vai se afastar como Covid? Eu acho que gente, profissional de saúde com lesão não tem a mínima condição de ele trabalhar, né? Assim, ele tem que... Gente, assim, profissional de saúde doente, podendo transmitir uma doença infecto-contagiosa, ele é uma irresponsabilidade, eu acho, não afastá-lo até a cura completa. Aí eu também deixo para a Adriana complementar aí a opinião. Doutora, eu acho que a pergunta dela foi em relação à gestante trabalhadora, né? Porque no caso do Covid, as gestantes, as trabalhadoras, elas foram afastadas da assistência e foram remanejadas para trabalhos administrativos, né?
para diminuir o risco de contágio. Acredito que foi essa. Nesse momento, nós discutimos isso também no grupo, a gente não vê essa necessidade, mas pode ser que, a depender do número de casos, de como que isso caminha, a gente tenha que rever essa posição. Tanto que não saiu nada disso na nota técnica. Foi essa mesma pergunta. E aí, doutora, eu já passo, eu vou, se a senhora permitir, responder essa pergunta. Eles perguntaram se as medidas, né, se a gente vai ter medidas de monitoramento de fluxo igual ao do Covid. Eu acho que quando a doutora Fernanda, ela inicia a aula dela, fica muito claro a necessidade das medidas, né? De olhar para sinais e sintomas e como que a gente vai dirigir esses atendimentos dentro das instituições, seja na assistência primária, na rede assistencial, e a responsabilidade, né? Não só da questão da segurança para a gestante, mas também para os profissionais. Então, eu acho que fica claro que a gente, inclusive, né, para além do uso da máscara que a doutora Fernanda traz, a necessidade de que a gente olhe para as medidas, inclusive de isolamento social, né, para além daquilo que a gente tem de EPI dentro dos hospitais, que a gente mantenha, inclusive que defina-se esse fluxo. E aí queria propor para a doutora Fernanda, convidá-la para que a gente possa escrever uma nota técnica do Estado para tratar dessas questões, né, solicitando o apoio de vocês para tratar dessas questões do fluxo e como que a gente deve primar aí para a questão agora do monkeypox. Podemos ver, sim, Adri, sem problemas. Depois a gente conversa a linha com a Rossana e a gente pode ajudar. Apenas por curiosidade, Beatriz Daiane, sou de 1967 e recebi a vacina no braço direito. Essa vacina era de varíola? Que eu saiba, posso estar errado, aquela maledeta daquela pistola, né, Beatriz? Quem nunca fugiu da pistola no braço, na escola, que fazia fila assim no primeiro ano e a gente ia tomando uma pistolada em cada braço? Acho que da direita era da tuberculose e da esquerda era da varíola. Mas se vocês olharem, todos nós nascidos aí no final da década de 60, que eu sou de 69, até meados no Brasil acabou a imunização em 76, 77, né? 76. Isso. Porque eu lembro desculpe, doutora, eu era aluna de saúde pública, eu ainda aprendi a fazer a vacina e não era com revólver, não, era com escarificação, parecia um diabinho. Eram 15. Eu fazia na saúde pública, na unidade de saúde ali da faculdade de saúde pública, a gente aprendia e ainda ficava a professora em cima da gente para ver se a gente fazia as 15 escarificações com aquela forquilhinha que parecia um diabinho, era um horror. Eu vou falar para vocês que eu nunca fui tão feliz de ter cabelos brancos, entendeu? Né? Exatamente. Porque eu nasci em 69, aqui acabou eu tenho um irmão que nasceu em 76, acho que foi uma das últimas gerações que foi vacinada, depois disso descontinuou, porque no Brasil o último caso de varíola foi registrado em 1973, e ainda se prolongou a vacinação até 76, no mundo até 80, porque em outros lugares do mundo foi em 78, 79 que foi erradicado. Mas sim, tem uma taxa de cruzada de proteção, ao que tudo indica para esse vírus, de 85% dessa outra vacina que nós tomamos no passado. Né? Teve uma pergunta aqui, dizendo como notificar. Eu vou falar e depois a doutora Fernanda me complementa. O Ministério da Saúde, gente, eles formaram um grupo, né, que faz discussão diária dos casos, assim como o levantamento do número, como eu trouxe para vocês antes da doutora Fernanda entrar, que nós somos o terceiro país em número aí de casos confirmados de monkeypox.
E aí tem um link, que é um REDCap, que o Ministério fornece. As notificações têm que ser feitas em até 24 horas, mas aí vocês vão receber bonitinho. A gente manda o link, manda a nota técnica, o link do Notifica do Ministério da Saúde, tanto para os casos suspeitos como para os confirmados, tá bom? Então, a gente encaminha isso para vocês, que vai esclarecer muito, inclusive, concomitante, né, a tudo que a gente aprendeu isso, na nota técnica que a doutora Fernanda citou mais de uma vez, tem as questões também da orientação para assistência, né, doutora Fernanda? Isso, a gente discorre um pouco melhor, um pouco mais a fundo da coisa da transmissão. Foi um capítulo meio coxo de retalhos, cada um escreveu um pedacinho. A minha foi a da transmissão, né? Aí, por exemplo, a doutora Silvana Quintana escreveu a parte das vacinas, ela e o doutor Gabriel Senan. Então, a nota técnica ficou uma espécie de um... Ai, doutora, eu fui fechar uma pessoa, fechei você, me perdoa. Não, tudo bem. Gente, por favor, mantenham os microfones fechados, por favor. 43, 48, 77. Desculpa, doutora Fernanda. Não, sem problema. Só para falar que na nota técnica, ela está um pouco mais, ela está meio que um capítulo mesmo, então ela tá bem prática, objetiva, como se fosse um manual prático de manejo, e falando um pouco dessa história do vírus, da transmissão, das vacinas, do tratamento, e dessas recomendações que a gente dá para amamentação e tudo mais. Tem algumas coisas aqui na aula que nós atualizamos, algumas discussões que não estão na nota técnica, como, por exemplo, depois que a gente escreveu, a gente lembrou da necessidade de higienizar o recém-nascido, exemplo do que a gente faz em mães com HIV positivo, deixar um pouco mais claro essa possibilidade de relactação, né? Então, essa parte dos cuidados que tem os últimos slides da minha aula não é uma modificação, mas é uma atualização da nota técnica, mas a nota técnica está mais didática nessas questões todas da vacina e das transmissões, dos isolamentos. Ela ajuda muito para a gente pensar nos manejos aí de fluxo de isolamento nos serviços, de fluxo de atendimento. Tá? Obrigada, doutora Fernanda. Vanessa, de Embu, está com a mão levantada. Vanessa. Boa tarde. A minha pergunta, eu acho que São Paulo acabou respondendo que a notificação é feita no CEVESP. Mantém, né? Tem um link, Adriana, se você quiser abrir o seu microfone para você responder, mas tem um link que o Ministério desenvolveu para o Monkeypox. É um link de REDCap. É um REDCap do Ministério. As respostas de São Paulo, gente, eu não vou responder oficialmente, porque eu acionei a diretora do CVE, eu aguardo para que ela me mande as respostas e que eu possa encaminhar oficialmente para vocês, tá bom? Tudo que for relacionado à notificação, às questões que vocês trouxeram para a questão do SUAB, já encaminhei, assim que eles retornarem, eu vou encaminhar para vocês. Hoje, infelizmente, eu estou fora da secretaria, eu estou em trânsito, mas a gente teve, inclusive, um problema técnico aí, mas amanhã, no mais tardar, até às 10 horas, eu encaminho a aula gravada e os documentos que a gente está concordando aqui de encaminhar ao término da aula, tá bom? E o link do REDCap eu vou mandar também para vocês, os dois, tá? Adriana, posso dar uma informação? Hoje eu recebi uma orientação, o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, mandou um procedimento filmado de como coletar os exames, tanto na fase de pápula quanto na fase de crosta. Seria interessante todos os enfermeiros que vão fazer essa coleta darem uma olhada nessa orientação. Está bem explicativa e é bem interessante ter até para a capacitação das pessoas.
Paula, o Corém tem reunido uma gama de profissionais, iniciando aí pela atenção primária, para poder capacitar, não só para a coleta do material, mas para a identificação dos sinais, né? Isso começou, eu não sei te dizer qual é a estratégia aí para atingir, para capilarizar essas informações, mas é bem-vinda a sua informação e eu posso, inclusive, acionar o Corém para ver como é que eles estão procedendo isso, e se for o ideal, a gente pode trazer, inclusive, o Corém para estar falando com vocês, para os profissionais de enfermagem, se a gente achar que é pertinente para que seja feito isso à distância. Ô, Adri, para essas esclarecimentos, só para completar, né, eu dei uma parte da aula que a gente deu em conjunto lá na Febrasgo, e aquele link que eu encaminhei para você tem uma gravação do vídeo, de acesso gratuito para todo mundo. O professor Geraldo bate muito na tecla disso, de como é que deve ser coletado, que teste, enfim. A parte de diagnóstico do professor Geraldo, eu nem saberia repetir do jeito que ele fez a aula, mas fala muito desses cuidados. A gente sabe que se na fase de vesícula, se você furar a vesícula, você tem uma carga viral maior, mas isso foi questionado se não aumentaria o risco de infecção secundária, mas... Por exemplo, é melhor coletar das lesões já ulceradas, que daí você consegue melhor carga viral. Então, todas essas pequenas questões também estão lá naquele link. É uma hora, né, de live, eu acho que 1h30, eu acho que pode disponibilizar para eles, porque a Febrasgo gravou para deixar público mesmo, tá? Ai, que bom, que ótimo. Tem mais uma pergunta. Pessoal, eu vou ler essa pergunta e doutora Fernanda tem teto, a gente não vai conseguir estender muito a aula hoje, até porque ela teve que fazer uma alteração na agenda dela para poder estar presente com vocês aqui. Então, eu vou ler essa pergunta aqui e a gente convida a doutora Fernanda de novo, a gente tem uma proposta aí no cronograma, depois eu posso falar com ela e a doutora Rossana, e a gente trazer esse mesmo assunto na data que seria o próximo tema, tá bom? Então, deixa eu ver a pergunta aqui. O José de Maracatu, ele pergunta, o vírus sobrevive por até 90 horas em objetos contaminados e superfícies? Assustadoramente, eu li no documento oficial da OMS que ele pode sobreviver até 56 dias em objetos, dependendo da umidade e do calor. Então, tomara a Deus que essa informação seja fake news, mas é o que tem descrito em literatura, tá, gente? Alguém perguntou da máscara N95, Adri, só para esclarecer... só para esclarecer, se tem transmissão de aerossol, é N95, tá, gente? Então, profissional, a gente recomenda o atendimento com N95, tá? A exemplo do Covid, a gente recomendava isolamento depois de máscara das pessoas em casa, não necessariamente dentro, né? Tudo, a gente tem que pensar também em gestão de recursos para não despoletar um pânico, né, e não sair o povo comprando N95 de novo e acabando, que a gente ainda está precisando delas. Então, o profissional de saúde, até porque a dúvida ainda existe da transmissão aerossol, precaução de aerossol N95. Pessoal, então eu vou me comprometer a olhar para o cronograma, conversar com a doutora Fernanda. A gente olha para as questões que ficaram hoje, definindo a data, vocês serão informados, tá bom? E agradecer demais que hoje nós atingimos 300 pontos, o quanto a gente precisa da orientação, para que a gente possa atuar, doutora Fernanda, gratidão, e gratidão a vocês que entenderam que nós vamos ficar devendo algumas informações, e o grupo de enfrentamento vai se mobilizar para responder para vocês no mais tardar amanhã. E, doutora Fernanda, não tenho que... agradecimentos 1000, muito obrigada de verdade, tá bom? É um prazer sempre, Adri, você sabe. Muito obrigada, você é uma querida. Obrigada a todos, tenham uma excelente semana, até terça que vem. Beijo, Fê, obrigada. Tchau, tchau, gente.